Olá, olá, como é que vocês estão? Eu vou apresentar para vocês agora a Napkin, uma inteligência artificial que pode criar elementos de Visual Law para o seu processo. O que é Visual Law? Visual Law é a utilização do design no jurídico, tornar as informações jurídicas mais acessíveis através do visual. Não é somente usar elementos gráficos, isso é somente uma ponta do Visual Law. Em 2021 eu comecei a explorar, palestrar e ofertar oficinas sobre Visual Law. Aí quando veio a inteligência artificial generativa, começaram a me perguntar se existia uma IA que fizesse isso, que criasse elementos visuais. E eu sempre respondia que não, que ainda não existia, mas eu sabia que ia existir. E hoje eu me deparei com essa Napkin, já não foi lançada ontem, nem antes de ontem, tem aí alguns dias, algumas semanas. E ela faz exatamente isso, ela cria elementos visuais para você colocar no seu processo, para você trabalhar em sala de aula. Já tinha a inteligência artificial chamada Gama, a Gama já dava para trabalhar bastante dentro de sala de aula, eu mesmo trabalho com a Gama dentro de sala de aula, mas não dá para você exportar um elemento da Gama e utilizar dentro da sua petição. Agora a gente tem uma IA que dá para fazer as duas coisas. Então vou apresentar para vocês. No momento ela é gratuita, totalmente gratuita, mas imagino que vai vir um plano pago dela. Então vamos dar uma olhada em como funciona essa inteligência artificial, que finalmente a gente consegue conectar o Visual Law com a inteligência artificial. Eu tenho aqui um processo antigo que eu trabalhei, né, um processo trabalhista em que eu trabalhei, e eu escolhi ele especificamente porque eu utilizei bastante Visual Law nele. Nele eu criei uma linha do tempo com as marcações dos fatos ocorridos na relação de emprego. E isso é muito interessante para a gente poder trabalhar no Visual Law. Então, eu utilizei esse processo como exemplo do que a gente pode fazer. Primeiro, aqui está, vamos mudar aqui para a tela do computador, aqui está o Napkin. Depois de você fazer seu login com seu Gmail ou qualquer outra forma de fazer login, né, criar sua conta, a interface é muito simples. Tem aqui mais, que é o botão de criar, né? Mais New Napkin, basicamente criar um novo napkin, e a gente vai clicar aqui Draft with AI, que é para escrever um texto com a IA e aí sim a Napkin trabalhar, e Blank Napkin, que é o que a gente vai utilizar. Ele já cria aqui um arquivo, um editor de texto, né? E você vai pegar seu texto, que no caso aqui eu tenho essa reclamação trabalhista, ver que eu trabalhava bastante com Visual Law antes de me licenciar, o ementa em Visual Law, a formatação diferente, os destaques diferentes, tirei os dados pessoais, né, da parte, e aqui eu vou pegar os fatos, e vou copiar, deixa eu ver, até aqui, que é quando a gente fala das férias e tudo mais. Veja aqui, eu já copiei o texto, veja que eu coloquei uma linha do tempo, eu fiz manualmente essa linha do tempo. Como eu trabalhei com arte gráfica quando fui publicitário, então para mim é tranquilo fazer, mas não é tranquilo para todo mundo. Então agora está mais acessível. Essa foi a linha do tempo feita manualmente. E aí eu selecionei aqui a parte do texto, que inclui as datas, os períodos aquisitivos, que ele não tirou férias, que eu lembro desse caso, a data de contratação e outras coisas. Uma vez copiado o nosso conteúdo, a gente vem aqui no Napkin e cola. Pronto. Colamos, né? Pode colar a petição inteira aqui nele e você vai trabalhando por partes. Por exemplo, se eu quiser criar aqui, ó, um elemento visual somente para essa parte, basta selecionar ele e criar somente para essa parte, naquele raiozinho que tem na lateral, e ele já está criando o elemento visual. Ele vai dar algumas sugestões. Ele trabalha com modelos que ele já tem, né? Então alguns não vão ser úteis para o que a gente quer. Por exemplo, essa árvore, nada a ver. Isso aqui, nada a ver. Também não. Opa, a gente começa a chegar em algum elemento que a gente acha interessante. Uma linha do tempo na vertical. Inclusive, linhas do tempo na vertical são muito úteis para peticionamento, porque o documento é na vertical, facilita a leitura. Melhor do que você ter um documento inteiro na vertical e lá no meio uma página virada na horizontal. Então, pode-se criar linhas do tempo na vertical também. Aí aqui a gente tem, então, deixa eu voltar, vários modelos que ele sugere. Alguns vão ser aplicáveis e outros não. Alguns já criam alguns elementos visuais, uns íconezinhos, dinheiro de pagamento ali, ó. Você vai encontrar a sugestão que ele te ofertou adequada para o seu caso, que no nosso está muito óbvio que é essa linha do tempo aqui. E aí eu seleciono. Depois de selecionar, ainda tem subtipos. Depois, ó, não preciso estar satisfeito só com aquele.
Tem esse aqui, tem essa outra linha do tempo. Você vê que a maioria vai trazer a data, né? Mas alguns não. Se não trouxer, não tem problema. Tem a opção de você inserir manualmente a data. Alguns envolvem mais setas, outros envolvem mais ícones. Essa aqui já é um pouco no estilo da que eu criei manualmente, só que na vertical. Essa aqui também. E aí vai. Você escolhe a que você quer. Deixa eu ver aqui, eu sou um pouco mais sóbrio, né? Mas também não gosto dessas fontes meio... esse tipo de letra meio engraçadinha. Deixa eu ver. Eu prefiro essa aqui. Selecionei. E aí está a minha linha do tempo clicada ou criada com base no texto. Só isso. Sem saber nada de criação de software gráfico, de CorelDRAW, de Photoshop, de nada. Basta selecionar o texto que a IA vai criar para você. Aí aqui você tem personalizações, você pode mudar a cor dele, ó. Mudar a cor. Eu gostei bastante das cores que ele já apresentou. Eu só estou mudando para vocês verem que dá para mudar os elementos, dá para você mudar o tipo de fonte e configurar detalhes dele. Aí aqui você vê, deixa eu dar o Ctrl Z para voltar para o original. Você vê aqui que é um editor de texto. Você pode exportar esse texto como está aqui. Ah, mas eu quero só o elemento visual para colocar na minha petição. Seleciona o elemento visual que ele criou como um todo, ó. Aqui. E vai vir aqui nesse íconezinho de download. PNG. Baixar o PNG. Pronto. Baixou uma imagem como qualquer outra imagem que você baixa na internet. Com um fundo transparente, você pega e coloca dentro da sua petição. Isso nós criamos uma linha do tempo somente para o período aquisitivo de férias aqui. Vamos apagar ele e ver o que ele oferece para a gente. Se nós selecionarmos tudo, todo o texto, não somente aquela parte. Tira aquele finalzinho que não importa muito não. Vou selecionar toda essa parte aqui e pedir para ele criar um elemento visual. Você vai ver que os modelos são muito parecidos, porque depende do tipo de documento que você está criando. Novamente a arvorezinha aí. E agora a gente vai buscar aqui ele já criou uma ramificação. Ele já criou uma estrutura de árvores com ramificação, tá vendo? Isso aqui pode ser interessante para algumas coisas. E a nossa linha do tempo aí novamente, só que com informações diferentes. Início do emprego, da relação de emprego, rescisão sem justa causa, pagamento das verbas rescisórias. Isso aqui é útil porque visualmente a gente já está vendo, ó, rescisão sem justa causa se deu em 1º de outubro, pagamento das verbas rescisórias dia 22 de novembro, extrapolou o prazo de 10 dias para pagar as verbas rescisórias. Um gráfico batendo isso claramente para a gente e para o magistrado também. Então, sim, tem muito mais funções aqui para você explorar e ver o que ele oferece, né? Mas finalmente tem uma inteligência artificial que dá para fazer bastante coisa de Visual Law. Não vai fazer tudo como se você soubesse fazer. Eu mesmo faria muito mais coisas do que ela pode fazer, mas é porque fui publicitário e aprendi a usar essas coisas. Mas quem não sabe, já tem muita coisa que pode criar com Visual Law aqui. Então finalmente a gente está começando a sentir uma conexão entre inteligência artificial e Visual Law. O nome dela é Napkin, por enquanto é gratuita, então serve para o jurista e também, claro, para o professor, né? Falando em professor de direito, tudo isso é aproveitável para o professor de direito, mas o fato é que ela vai criar gráficos com base no conteúdo do seu texto. Nós notamos aqui uma linha do tempo útil para a gente. Professores de história podem notar outros elementos que ela cria que são úteis para eles. Professores de administração, por exemplo, talvez outros formatos de elementos visuais vão ser úteis para o professor de administração. Testa, porque certamente dá para usar na atividade jurídica e na atividade de docência também. Valeu e um grande abraço.